gente, bem-vindos a mais uma aula de cálculo integral. Eu sou o professor Gregório Gonzaga e hoje vamos continuar nossa conversa sobre volumes de sólidos de rotação, tá certo? Hoje, mais especificamente, vamos falar do volume por arruelas perpendiculares ao eixo X, tá? Então vamos ler aqui. Sendo f e g funções contínuas no intervalo fechado a b, e se f for superior a g, né, maior ou igual a g, em cada x desse intervalo, então o volume será determinado pela fórmula v igual à integral de a até b de π f de x ao quadrado menos g de x ao quadrado dx. Tá certo? O que é que está acontecendo aqui nessa situação? Então nós temos agora não somente uma curva rotacionando no eixo X, temos as duas curvas, e isso vai gerar um sólido vazado, né? com um sólido que a gente pode dizer que tem um furo, vamos de maneira grosseira falar isso, né? Bom, vamos fazer um problema, tá? Vamos fazer esse exemplo. Encontre o volume do sólido obtido quando a região entre os gráficos f de x igual a 1 sobre 2 mais x ao quadrado e g de x igual a x acima do intervalo de 0 a 2 é girada em torno do eixo x, tá certo? Então essas duas curvas determinam a região, e aí a gente está girando essa região dentro desse intervalo de 0 a 2 em relação ao eixo x, tá? O que acontece? Antes que a gente comece a fazer esse cálculo, vamos entender qual é o sólido que é gerado. Então aqui no GeoGebra nós temos a seguinte situação, tá? Temos a curva f, que é superior, né? Olha ela aqui, ela é superior à curva g, que é essa que está aqui abaixo, tá bom? E aí a gente tem a seguinte situação. Nós vamos girar essa curva em relação ao eixo X, tá certo? Então eu vou apertar aqui o comando. O GeoGebra ele é muito prático para fazer a gente enxergar o que vai acontecer. Então, girando essas duas curvas, a gente tem um sólido se formando, como podemos ver, né? Na verdade, o volume que a gente está procurando é o volume do sólido que está entre essas duas curvas, né? Na verdade, aqui a gente tem uma situação onde eu tenho uma curva separada da outra, mas é esse ambiente aqui, esse espaço entre elas duas, que vai ser o nosso volume calculado, tá bom? Então é dessa maneira que nós vamos, para esse sólido que nós vamos fazer o cálculo aqui agora. Então vamos lá, vamos colocar aqui a nossa curva f, né? A nossa curva f de x, ela é igual a 1 sobre 2 mais x ao quadrado. Vamos colocar aqui a nossa curva g, não é? Então, g de x é igual a x, e o intervalo que nós vamos utilizar é de 0 a 2. Se você tem alguma dúvida com relação, quem é a curva superior, quem é a curva inferior, basta você pegar um valor intermediário do nosso intervalo e aplicar em cada função. A superior vai ser a que possuir maior valor, né? Então o eixo de rotação é o eixo X, tá? Ok. Então vamos colocar aqui a fórmula do nosso volume desse sólido. É a integral, né, de A até B de π, ok? Abrir aqui um colchete de f de x, que é a curva superior, ao quadrado, menos g de x ao quadrado dx. Pronto, então tá aí a nossa fórmula, tá? Vamos aplicar ao nosso problema, essa fórmula ao nosso problema. Vamos aplicar o nosso problema. Então, V vai ser igual a integral de 0 a 2, ok? De π, tá bem? De quem?
da nossa curva f de x ao quadrado. Então vai ser 1 sobre 2 mais x ao quadrado menos a nossa curva g, que é x ao quadrado, né? Que é x, mas ela ao quadrado vai ser x ao quadrado. E isso aqui dx, certo? Então, teremos a integral, né? De 0 a 2. Esse π já pode sair do símbolo da integral, ok? E desenvolvendo esse binômio, nós vamos ter o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Isso daqui vai dar somente x ao quadrado mais o quadrado do segundo termo, que é x elevado a 4, né? Isso menos x ao quadrado, tudo isso dx. Logicamente que isso vai ser igual a π, tá certo? A integral de 0 a 2, esse x ao quadrado com esse menos x ao quadrado vão para o espaço. Então aqui a gente vai ter 1/4 mais x à quarta dx, ok? Bom, então vamos resolver essa integral aí, que pra gente é beleza, né? Então v é igual a π. Resolvendo a nossa integral, nós vamos ter 1/4 de x mais x elevado a 5 sobre 5. Pronto, beleza? Quando isso estiver variando de 0 a 2. Então nós teremos a primitiva de 2 menos a primitiva de 0, tá? Ou seja, né? V é igual a π, vou abrir aqui um colchete, e isso vai ficar igual a 1/4 vezes 2, tá? Mais 2 elevado a quinta sobre 5, não é isso? Menos, eu vou colocar só para não perder o costume, mas nem precisaria colocar, uma vez que é um polinômio, e quando a gente integra, a primitiva de 0 sempre é 0, mas eu vou colocar aqui só para deixar o registro. Então, mais 0 a quinta sobre 5. Ok. Beleza. Bom, resolvendo isso aqui, né? Então, resolvendo, nós teremos aqui 1/2, tá certo? Cancelando esse 2 com esse 4, mais 2 à quinta é 32 sobre 5. Isso tudo aqui foi a 0, né? Então isso aqui vai ser igual, gente, a π, realizando uma continha, né, fracionária, vamos ter 5 mais 64 sobre 10, ou seja, o nosso volume V, pessoal, é igual a 69 sobre 10 π unidade de volume, tá certo? Ok, então esse é o volume do sólido, daquele sólido determinado pela arruela. Ou seja, o volume desse sólido aqui que a gente está vendo, né? Que aqui já ficou mais bonitinho, como o GeoGebra passou várias vezes, é 69 sobre 10 π, tá certo? Então era isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção, e a gente se encontra aí na nossa próxima aula, tá bom? Estudem, um abraço.